Bom dia, gente. Todo mundo já clima de copa aqui, todo mundo animado, já está com cara de sexta-feira. Então, hoje a gente tem o nosso último encontro do GEF do ano. Os nossos convidados são o Marcelo Trussardi Pauline, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele se apresentar, e o Denis Morante. E a gente vai bater um papo aqui sobre a melhor hora de vender a sua empresa, né? A gente vai falar aí também sobre essa questão referente às empresas familiares. É interessante, mais para frente a gente vai passar um vídeo e o tema é: você contrataria o seu filho como CEO? Né? Então, imagina, você é o dono da empresa, o seu filho chega para fazer uma entrevista, ele não é o seu filho, ele tem um perfil, você contrataria ele? É uma pergunta que a gente não faz, né, mas que deveria fazer. Antes de passar a palavra, eu queria, acho que não vai dar para vocês verem aqui, a gente lançou na semana passada uma certificação profissional em Direito em Empresas Familiares. No site do INSPER já tem o link para inscrição, tem o programa completo, quem quiser baixar, e tem um livro de apoio, que é o Manual Prático e Teórico da Empresa Familiar, é um livro que eu escrevi, e que tem 5 dos 6 módulos que a gente vai tratar na certificação, que é o alinhamento estratégico da família, boas práticas de governança familiar, boas práticas de governança corporativa, direito de família e das sucessões e direito de estruturas societárias e cíveis. Só não tem a parte tributária nesse livro, mas obviamente a gente vai indicar uma série de outros materiais para consulta e acompanhamento. E é isso, então vou passar a palavra aqui, acho que a gente começa com o Marcelo. Vamos lá, Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Roberta, é um prazer estar aqui no GEF, que é um fórum de discussões muito ricas. Eu estou muito satisfeito de contar aqui com a presença do meu amigo e parceiro Denis, da Forteza Partners. Nós trabalhamos juntos há mais de 10 anos na venda de uma empresa familiar, um grande êxito, seja para a empresa que foi vendida, seja para a empresa que foi formada depois pela família que vendeu a empresa. E colocou o momento da venda de uma empresa familiar, ou qualquer outra, sob uma nova ótica, né? O nosso assunto, o nosso tema hoje é empresa familiar. E eu, como advogado, sócio do L.O. Batista Advogados, responsável pela área de organização patrimonial, família e sucessões, assessorando pessoas físicas, famílias, empresárias, empresas familiares, eu costumo sempre recomendar, e eu imagino que todos os profissionais que militam, que são aqui do GEF, quer dizer, psicólogos, assessores estratégicos, pessoal de recursos humanos, nós costumamos sempre olhar para a empresa, para a família, dando aquela assessoria para, obviamente, preservação de patrimônio no final, mas se a família é uma família empresária, muito da preservação da família, da empresa na família. Por quê? Porque muitas vezes o sobrenome da família se confunde com o grupo, existe uma marca envolvida, existe uma história, existe um legado, valores e princípios muito arraigados da família que se confundem com a empresa, se transpõem para a empresa. Então, o nosso trabalho muito é de ajudar a família a identificar esses pontos fortes, a identificar valores que a ela, a família, são caros
e que eles desejam que seja transposto para as gerações seguintes, inclusive por meio da empresa. E, obviamente, a venda da empresa familiar acaba sendo, algumas vezes, uma alternativa que é recomendada. Quando não existe sucessor na gestão, quando não existe sucessor ou herdeiro algum, que às vezes acontece, quando existe um conflito muito grande, quando houve algum elemento disruptivo no negócio da empresa e que o negócio acabou, por mais que eles tentaram investir em tecnologia, tentaram investir em novas áreas ou novos negócios, o grande negócio simplesmente acabou. A tecnologia acaba com muita coisa, né? Tudo está muito rápido. Então, quer dizer, o Denis depois vai colocar uma ótica que eu nunca havia me colocado e que nós achamos que seria muito provocativo para essa manhã de hoje, né? E falando em empresa familiar, né? Nós sabemos que os estudos de estatísticas de McKinsey e outros institutos indicam que a mortalidade da empresa familiar é muito alta. Então, da geração do fundador para a segunda geração, a gente vê 30% das empresas familiares sobrevivendo. Quando pulamos para a terceira geração dos netos, esses 30% são reduzidos a aproximadamente metade, 15%. Então, um índice de mortalidade de 85% da primeira para a terceira geração. E por que isso acontece, né? Por que essa mortalidade é tão presente, né, na empresa familiar? Nós temos fatores externos à família que independem da família. Nós temos o que em direito nós costumamos denominar em contratos, e que tem muito também em contratos de seguro, os chamados acts of God, que são os casos fortuitos ou de força maior. Então, elementos da natureza que às vezes acabam com o plantio de uma área, acabam com algum prédio. Será que a pandemia pode ser considerada um caso fortuito? É uma coisa que independe de qualquer um de nós e que não se esperava, não se previa, não se tinha como contingenciar contabilmente, provisionar algum valor, pensando, essa é uma provisão pandemia, né? Em 2019, nós temos mudanças do cenário doméstico, mudanças do cenário internacional, nós temos guerras, nós temos elementos e tecnologias disruptivas, nós temos uma série de questões, né? A tributação, né? Tributação sobre a renda, tributação corporativa, tributação sobre a transferência de riqueza e patrimônio, normalmente falando em elevação de carga tributária ou modificação das suas bases, o que pode prejudicar um determinado negócio. Então, são todos elementos externos. E nós temos aqueles elementos internos que todos nós que trabalhamos com famílias e com empresas familiares, ou dentro das nossas próprias famílias, nós conhecemos, quer dizer, conflitos dos mais diversos, o fundador, que é aquela pessoa empreendedora que formou e que não sabe, não consegue transferir o poder, não consegue distribuir o poder, ao contrário, ele gostaria de continuar com o poder de mando mesmo num plano superior. Nós temos membros da família que acabam não se envolvendo na empresa, ou pior, acabam se envolvendo, mas sem o preparo necessário. Nós temos perfil dilapidador de gerações mais jovens, né? Por uma abundância de alternativas, por uma abundância de
caminhos, né? Nós temos a perda da identidade familiar. Então, se existe um fundador que realmente traçou um caminho, qual é o descendente que não gostaria de ouvir a história do próprio fundador ou do pai ou da mãe sobre as dificuldades enfrentadas, o que deu certo, o que não deu certo? Mas se isso não é contado, se isso não é relatado, isso se perde com o tempo. Então, esse trabalho de você escrever e ajudar a família a identificar os seus valores, os seus princípios, o que é importante para si como família e para a empresa, é fundamental, inclusive para levar a empresa adiante, para levar a família adiante, para capacitar as gerações seguintes a saber se relacionar com a galinha de ovos de ouro da família, com a empresa. E a isso nós damos o nome de planejamento, de governança familiar, de governança corporativa, e é o nosso papel como assessor estratégico, como assessor jurídico da empresa familiar, auxiliar e guiar com metodologias próprias a família para identificar como distribuir o poder, como o seu negócio está situado dentro de um contexto de mercado, dentro de um contexto brasileiro, dentro de um contexto internacional, olhando para os próximos 5, 10, 15 anos, olhando para os seus descendentes, olhando para os seus concorrentes diretos e toda a sua cadeia de fornecimento, cadeia de prestação de serviços. E a governança nada mais é do que um rol de procedimentos que acaba sendo consignado para permitir que a família, a empresa, tome decisões de uma forma já pré-organizada, pré-ordenada, em momentos em que uma decisão rápida ela é necessária, ela é desejável. Um exemplo claro é o exemplo da pandemia. Aquelas famílias e empresas que puderam se reorganizar de uma forma mais ágil, porque já tinham quórums, alçadas pré-estabelecidos e competências entre órgãos, foram muito mais felizes em tentar superar e se reorganizar nessa fase que nós atravessamos. E aí, nós temos, então, algumas ferramentas que são muito importantes. Quer dizer, nós temos o protocolo de família, que é um documento que não tem previsão legal, é o que os americanos, anglo-saxões, convencionam chamar de Family Constitution, e determina quais são os valores da família, que pode ter um conselho de família formado por membros da família ou por membros independentes, com as condições de elegibilidade, o mandato, a competência, né, desse conselho, que vai desde a mediação de conflitos dentro da família até a contratação de mediadores para tentar superar e solucionar conflitos que advenham, investimentos de recursos que saem da empresa operacional, mas que sejam investidos em conjunto pela família, prover educação para membros da família, desde a tenridade até graduação, pós-graduação, seja para conduzi-los para o trabalho na empresa familiar, se couber, e se esta for a vocação e o desejo deles, seja para eles trilharem outros caminhos profissionais, mas serem também conscientes de que eles serão acionistas de uma empresa e que podem se preparar para serem bons acionistas, podem se preparar para ser bons conselheiros, podem se preparar para, eventualmente, fazer parte do conselho de família. Então, esse documento, ele é um documento muito interessante, ele pode depois até ser anexado a um acordo de acionistas que venha a ser feito. E esse tipo de documento, ele acaba sendo trabalhado com metodologia, com
profissionais que discutem estratégia, que discutem o desejo da família em relação ao futuro, em relação aos seus descendentes, em relação à filantropia, ao terceiro setor, se a família tem dentro do seu valor devolver para a sociedade uma parte do que recebe. Então, isso é muito discutido. A Roberta sempre fala aqui, e que eu acho muito importante, na questão do propósito, né? Então, quer dizer, é muito importante as gerações mais velhas, mais experientes, passarem a questão do dinheiro, da riqueza, com um propósito, né? Com a responsabilidade. Não é só usufruir, mas é entender a responsabilidade que a pessoa tem quando ela vai herdar ou quando ela já herdou um patrimônio, uma empresa, ações que lhe dão um stake importante num grupo e como ela vai se relacionar com isso. Então, a gente tem esse tipo de ferramenta que é fundamental e a gente tem as ferramentas jurídicas, que são o meu dia a dia, lá no escritório, da nossa área do escritório, que é, quer dizer, desde a constituição de uma holding para uma empresa que só tem a operação, para o grupo que tem, eventualmente, várias operações em diversos CNPJs, mas não tem uma holding. Por que a holding é importante? Porque a holding, ela separa a dinâmica da operação da dinâmica da família. Então, em primeiro lugar, o grande ganho é que divórcios, falecimentos, eventuais impasses em deliberações, elas acabam não atingindo a operação daquele CNPJ de baixo, porque ele já tem uma governança própria, ele já tem uma diretoria, ele já tem uma alçada, e aí na holding você vai estabelecer os procedimentos para tomar de decisão, você vai estabelecer procedimentos para elegibilidade da diretoria, da holding, de um conselho para a holding, que é fundamental. É um caminho, né? Não é um fundamental para todas as empresas, que às vezes as empresas nem estão maduras para terem um conselho, não tem nem as pessoas para serem eleitas. Então, é tudo um processo. Mas o conselho de administração de uma holding, ele acaba olhando estrategicamente para toda a operação, ou para as diversas operações da família. E ele acaba podendo ter uma diretriz estratégica que vai olhar não só o negócio individualmente, mas todos, podendo investir mais recursos em um, desinvestir de outro, e assim por diante. Ele vai eleger diretores, ele vai ter algumas alçadas importantes para a definição de diretrizes, assinatura de contratos, financiamentos bancários, outorga de garantias e outras questões, eleição e indicação de auditores independentes, elaboração de relatórios, transparência, tudo isso é governança, né? Quanto mais informação a diretoria, o conselho puder prover aos seus acionistas, mais civilizado, mais seguro é esse ambiente corporativo. E, junto com a holding, né, a holding pode ser formada como uma limitada ou como uma SA. A limitada tem como principal vantagem a distribuição de dividendos de forma desproporcional na participação societária, que não é permitido na SA. Ela tinha como desvantagem, até o mês passado, o alto quórum de controle, que era de 75% do capital, e ele foi reduzido para maioria absoluta de 50% mais um, por uma lei que foi sancionada pelo Bolsonaro e entrou em vigor agora em outubro. E então agora o quórum das limitadas ele voltou a ter um parâmetro bem razoável de 50% mais um. E a limitada ela tem uma estrutura mais simples, ela tem menos custos de publicação, então ela é uma boa opção também como holding. A SA ela tem como principal vantagem a possibilidade de você emitir ações preferenciais sem direito de voto. Então, você pode ter
vários acionistas que não vão ter um poder político e que podem ter uma contrapartida em um dividendo superior, prioritário, um dividendo diferenciado para compensar essa não possibilidade de votar em assembleias. Isso é muito usado em planejamento sucessório, né? O fundador ou a geração que está no controle, ela olha para os seus descendentes e com uma assessoria, ou até às vezes intuitivamente, ou às vezes intuitivamente ela não consegue enxergar, mas com, às vezes, algum trabalho que ela faça, pensando no futuro, ela enxerga que talvez um ou dois dos seus descendentes tenham aptidão para trabalhar na empresa, exercer um cargo de administração, enquanto outros não têm. Então, o acordo de acionistas, junto com a holding, junto com o testamento, eles muitas vezes são ferramentas jurídicas utilizadas para se transferir para aqueles que poderão exercer o controle e o poder de mando no grupo, exercer transferir ações ordinárias e compensar aqueles que não terão o direito de voto com ações preferenciais e com outros bens que eventualmente não sejam bens que estejam na holding da família. É que a família normalmente precisa ter muitos bens para conseguir compensar com as ações da empresa, que geralmente constituem o bem mais valioso. Então, nesse sentido, as ações sem direito de voto das SA são muito importantes e podem ser emitidas até 50% do seu capital social total. Então, numa SA, você consegue ter um controle com 25% mais uma ação em relação ao capital social total, o que dá uma grande margem de manobra, inclusive para, eventualmente, admitir os agregados, que são aqueles cônjuges casados com filhos, com filhas, com netas e com netos, que normalmente não se deseja que eles participem da sociedade como acionistas ou que tenham o direito de voto. Então, essas ações preferenciais, elas são também muito importantes para este fim de endereçar essas questões de partilha por falecimento, por divórcio, e que a gente vai ter agregados tendo que receber alguma parte da partilha em ações ou cotas de uma holding. O acordo de acionistas ou de cotistas, se tratando de limitadas, é um documento fundamental para a governança e o planejamento sucessório de um grupo familiar, porque ele vai, ao mesmo tempo, estabelecer quóruns, alçadas, o direito de voto, eleição de administradores. E ele, por outro lado, também vai dispor sobre a compra e venda de ações entre os acionistas e familiares e, eventualmente, também a venda para terceiros. E aqui, dentro do tema principal da nossa manhã, que é a venda da empresa familiar, né? Então, o valuation, né? Qual que é o critério para aquele negócio? Qual que é o critério mais justo para avaliar o patrimônio de uma empresa familiar? O fluxo de caixa descontado, trazer a avaliação do patrimônio a valor presente, comparar múltiplos que estão sendo negociados por companhias abertas. Então, tudo isso, geralmente, ele é colocado de forma minuciosa no acordo de acionistas, né? Uma cláusula de apuração de haveres para diferentes situações que podem ensejar a venda para um terceiro, que podem ensejar o direito de preferência entre os acionistas e com todas as suas variáveis, né? O tag-along, que é o direito de venda conjunta para um terceiro que faça uma oferta, o drag-along, que é arrastar acionistas que não tenham manifestado
o exercício do tag-along e 500 outras possibilidades. Aí tem que falar se é em relação à venda de controle ou proporcional à venda de participações minoritárias. Então, não existe uma receita de bolo, mas existe uma análise do profissional, uma análise do advogado, com a ajuda do profissional que fez a análise estratégica daquela família, que viu a questão de distribuição de poder dentro da família, o desejo, os valores, o propósito, o quanto aquele negócio vai crescer nos anos seguintes, se vai acomodar todos os descendentes da família, porque normalmente o negócio cresce em velocidade menor do que a família, né? A família vai se reproduzindo e as gerações acabam não sendo a receita gerada pela empresa, ela não consegue aguentar e suportar o sustento dos membros das gerações seguintes. Então, uma outra questão fundamental é a destinação dos resultados. Como que 25% do dividendo obrigatório, vai se reinvestir uma grande parte, vai se manter em reservas. Então, essa é uma política fundamental para um acordo de acionistas, adicionalmente ao que é disposto no estatuto ou num contrato social. E, obviamente, dentro do testamento e também numa doação em vida, as cláusulas restritivas de incomunicabilidade e impenhorabilidade extensivas a frutos e rendimentos são uma ferramenta simples, porém muito eficaz de um planejamento sucessório que visa manter o controle nas mãos dos descendentes consanguíneos e que são cláusulas que podem ser impostas via testamento ou via doação. Se a pessoa já faz uma doação em vida, ela tem a prerrogativa de se reservar vitaliciamente, até o máximo, né, da sua vida, o usufruto para si, para seu cônjuge, o que é uma ferramenta também bastante utilizada. Bom, então, em suma, nós, como advogados e todos os profissionais com quem nós geralmente interagimos de outras áreas, que trabalham com empresas familiares, nós vemos a venda da empresa como uma solução que pode ser recomendada em situações específicas, né? Porque nós, muitas vezes, entendemos que não é desejo do fundador ou da geração que está no controle de vender a empresa. Por quê? Porque é o que dá propósito para a família. A empresa vai para o almoço de domingo, a empresa se confunde com o nome da família no mercado, o fundador viveu aquilo desde que era uma sociedade com uma receita muito pequena, ele teve todas as dificuldades, ele conhece aquele negócio. Então, quando eu vi esse episódio do Vendendo Sua Empresa, que o Denis me mandou, eu falei, bom, essa é uma ótica que eu não tinha realmente presente no meu dia a dia, que valeria a pena a gente explorar aqui com todos vocês. Então, tendo colocado essa parte introdutória da importância, né, da governança, do planejamento para a perpetuidade do patrimônio e da empresa familiar, eu queria passar a palavra aqui para a Roberta, para o Denis, para a gente passar para o segundo painel da nossa conversa. Muito obrigada, Marcelo. Então, antes da gente fazer perguntas e comentários, eu vou passar para o Denis. Denis, você prefere falar primeiro ou a gente põe o vídeo? Olha, eu Você ligar o microfone. Oi, bom dia. Eu vou falar o que está no vídeo. Então, para não ficar muito repetitivo e até a gente, acho que economizar o tempo de todo mundo, né? Que o vídeo ele toma aí uns 5 minutos, então eu acho que eu posso tratar o tema já diretamente. Gente, bom dia, né? Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Obrigado, Roberto e Marcelo, por me convidarem. Eu, de uma certa maneira, professo nessa área
já há 25 anos, mas sempre pelo prisma do assessor financeiro, né? Eu já convivo muito com advogados, trabalhei com fusões e aquisições no ambiente de patrimônio, né? Eu cuidava da área de fusões e aquisições da Reding Grifo por 15 anos. E ela era uma área assim inserida no contexto do private banking, eu me reportava para o head do private banking, e o nosso objetivo ali era poder prover serviços de M&A para as famílias e os indivíduos que eram nossos investidores, né? Então, essas discussões todas eram familiares, eram corriqueiras, a incomunicabilidade, empenhorabilidade, deve ter assessor financeiro concorrente meu que nunca ouviu falar. Eu já vi muito esse tipo de discussão, porque a gente colocava, às vezes, advogados nas reuniões, estava o banker, então eu vivi muito esse ambiente aí por 15 anos, né? E dentro desse período todo de discussão, eu acho que é uma característica minha, eu ouço muitos empresários e tento aprender um pouco como eles pensam, né? E o que os leva a fazer ou não uma transação. E nesse ambiente de empresa familiar, o que eu acabei aprendendo com o tempo, né, e provocado pelos empresários, pelas famílias, que esse tema da venda ele é muito delicado, né? Ele é quase que existencial algumas vezes. A gente, como assessor, quando leva essa conversa, às vezes é até mal visto, né? Então, e é engraçado, eu não me vejo como uma má pessoa, mas parecia que eu era uma má pessoa nas conversas e etc. Então, a gente sempre vai tentando perceber quais são as motivações, quais são os contextos, o que está em torno daquela família, daquele empresário, né? E com o tempo, não demorou muito, e aí nesse vídeo, né, a gente lá na Forteza, a gente desenvolveu uma série de vídeos que chama Vendendo a Sua Empresa, e essa série ela vai tratando de N temas relacionados à nossa vida como assessores financeiros. E um deles, que a gente tocou ali, uma vez eu elenquei paradigmas de um vendedor, né? Paradigmas de um empresário. E para mim um deles é a questão do timing, que foi o que chamou a atenção do Marcelo, e que resultou com o convite de eu vir conversar aqui um pouco com vocês, e é a provocação que eu faço para todos os empresários, né? Que é a seguinte: quando tudo isso que o Marcelo está colocando aqui acontece, quando tem governança, quando tem toda essa organização, se tiver o Family Constitution, filhos presentes, sobrinhos, conselho e etc. e tal, a sensação que eu acho que se transmite para a família é: nossa, isso aqui está dando certo, né? Então a gente vai continuar nesse caminho. Então esse é um fator, mas tem outros que fazem com que o empresário se sinta, ou a família se sinta bem, confortável, né? Eu vou fazer um paralelo, eu nadei hoje de manhã, aquela água quentinha, eu vou ficar aqui, né? Eu não vou sair daqui, eu vou continuar no meu empreendimento familiar, né? E aí o próprio Marcelo elenca uns fatores aqui, eu acho que talvez seja muito comum para nós, né? Principalmente quem está mais no mundo da advocacia, ou talvez no mundo do entorno da psicologia com essas empresas, ou no entorno de outras consultorias que a gente vai prover para essas empresas. A recomendação de venda, né, ela parece tão cruel, ela parece tão dolorosa, que ela tende a ser dada quando há sinais negativos no entorno, né? É isso que eu percebo. O próprio empresário, quando se dirige a nós com motivações à venda, ele só menciona fatores negativos. Eu estou elencando como negativo o seguinte: você não tem uma sucessão, é um fator negativo para você, porque você queria ter, você não tem, ponto negativo. Você está sendo pressionado pelo seu mercado, ponto negativo para você, você gostaria de não ser. Sua estrutura de capital não é suficiente, não é adequada, é um ponto negativo para você. Ou, eventualmente, você brigou com o seu sócio, pode não ser o seu familiar, né? Muitas empresas com quem eu já lidei não eram familiares no estrito senso, eram amigos. Há muitas empresas formadas por colegas de trabalho. A própria Forteza a gente formou por colegas de trabalho. Então, de repente, há um conflito, um ponto negativo. E, normalmente, os assessores que estão no entorno vão dizer: poxa, acho que você deveria encaminhar um processo de venda, né? Por quê? Porque você não tem sucessor, porque você está brigando com o seu irmão, ou você brigou com o seu sócio, e assim por diante. E aí,
de ouvir essas motivações, né? E uma palestra, principalmente, que me provocou, eu menciono no vídeo, de um empresário da indústria farmacêutica, foi por volta de 2005. Eu não estava a trabalho, eu fiz MBA em Wharton e a gente tem um clube de ex-alunos aqui em São Paulo, que às vezes é mais ativo, às vezes menos, e naquela época a gente tinha eventos com empresários, chamava Café da Manhã com Empreendedores. E eu lembro que foi, coincidentemente, foi um almoço. Trouxeram um empresário de uma indústria que está aí até hoje, não vendeu até hoje, está firme e forte. Da indústria farmacêutica, que é uma indústria que tem uma liquidez, né, em 2005 já tinha e continua tendo. E aí alguém, lá pelas tantas na palestra, perguntou para ele por que o senhor não vende a sua empresa? Ela já era conhecida, hoje ela continua. E ele falou, não, isso não passa pela minha cabeça, dos meus, acho que 1 ou 2 irmãos, porque nossa empresa está indo super bem, né? A nossa sucessão, de uma certa maneira, está encaminhada. Eu lembro que tinha filhos ou filhas dele, sobrinhos já na empresa. Nosso market share, nosso planejamento estratégico, tudo indica que a gente está super bem posicionado. Então, não passa pela nossa cabeça fazer algo nesse sentido, né? Eu ouvi aquilo, eu falei, poxa, mas esse cara acabou de dar as razões para você vender um ativo. Vender um ativo, né? Que nada mais é, e aqui tentando simplificar com vocês, a gente entende que empresário tem emoção, empresário dá um nome para a empresa, empresário sofre. Eu mesmo, quando comecei a Forteza, que foi um pequeno empreendimento, aquilo marcou a minha vida para sempre. É óbvio que tudo aquilo cria um vínculo emocional, existencial, mas não deixa de ser um ativo, né? Assim como um apartamento naquele prédio é um ativo, esse prédio aqui poderia ser de uma família e está alugado, é um ativo que gera caixa, você faz projeção de fluxo de caixa, traz a valor presente e diz, vale 100 milhões. Então, as razões que ele deu, na minha opinião, elas indicam o seu ativo está na alta, né? E se eu ligar para qualquer corretor de ações, se eu ligar para um corretor imobiliário, ele sempre vai dizer para mim, olha, eventualmente eu posso ver, o teu ativo está na alta, você deveria vender, está no momento espetacular. E a da alta, ela nunca dura tanto, né? A gente já sabe disso, de tanto olhar tantos mercados. A alta, ela não é eterna, ela vai e volta, ela pode ser um evento único, né? Ela pode nunca mais acontecer. Então, a sensação de alta, eu acho que ela é tão boa que a pessoa quer ficar com ela, né? Tá bom isso daqui, né? Não tira isso de mim, né? E a nossa provocação no vídeo é exatamente isso. Teu timing bom é quando tudo está bem. Exatamente todas as variáveis estão funcionando, né? E não quando uma delas deixa de funcionar. Porque se uma delas deixa de funcionar, e isso eu sempre falo, os urubus lá do outro lado da mesa, eles vão sentir o cheiro. Não tem dúvida, eles vão sentir o cheiro, eles vão descobrir que você está brigando com o teu irmão, por um executivo da tua empresa que é fofoqueiro e contou no mercado. Isso daí espalha, a gente sabe disso, quem assessora empresas, essas brigas elas sempre chegam do outro lado da mesa, do outro lado da rua. Eles vão saber que teu market share está diminuindo, é fácil, eles fazem conta. Eles vão olhar a tua estrutura de capital e vão ver que você está cada vez gastando mais dinheiro com juros e assim por diante. Então, daí tudo aquilo vai reunir um conjunto de justificativas que facilita o comprador e não facilita a tua vida, né? Então, a nossa provocação acaba sempre sendo nesse sentido. Gente, tem várias reuniões que eu faço que o empresário fala exatamente isso. Eu estou bem. Meu filho está aqui, está chegando, 30 anos, menino espetacular, ou a minha filha espetacular, os dois já estão no negócio, está tudo ótimo. Estamos com um belíssimo market share, mas isso não passa pela minha cabeça. Só falta falar para mim, o senhor está louco, né, de fazer essa pergunta para mim? E não, né? No fundo, eu estou olhando por uma perspectiva de ativo, é um ativo financeiro, tá? Vou fazer um parênteses aqui, já explorei várias discussões no sentido dessas que a gente está tendo aqui. Tive uma experiência de tratar com um filósofo clínico em 2019 e 2020, até te recomendo, Roberto, um dia trazê-lo aqui. Ele chama Beto Colombo. E ele é empresário, né? Ele tem a empresa dele, ele tem o sucessor dele, etc. E ele tem como formação filosofia clínica. E hoje ele clinica como filósofo clínico. Ele é consultor de pessoas, de empresas.
E eu fiz um trabalho particularmente com ele, meu, na minha filosofia clínica, ele te mapeia por estrutura de pensamento. E numa das nossas conversas, uma vez ele me falou sobre um fenômeno que o ser humano passa, que é a corporificação, né? E que, daí, só fazendo esse último misto com o assunto nosso aqui, muitos empresários, segundo ele, e ele é um empresário, né? A empresa dele fatura 800 milhões de reais, ele é bem sucedido, ele não é um cara que dá recomendação sem nunca ter passado por isso, vai? Não que a nossa seja inválida, mas a dele se torna mais legítima ainda. Ele diz que o empresário, o ser humano, e até executivos passam por isso, né? A gente vê, às vezes, o presidente de uma empresa, um diretor, ele corporifica dentro da empresa, né? Ele tem partes, literalmente partes do corpo dele, do ego dele, que se manifestam ali naquele ambiente, né? Que é o senhor, o doutor, a personalidade, o ego, N características da pessoa, elas se potencializam ali naquele ambiente. Então, é óbvio, se você disser para uma pessoa dessas, eu vou te tirar o ambiente, você está dizendo para a pessoa, eu estou te tirando um pedaço do seu corpo, eu vou retirar um órgão sem transplantar, sem colocar outro no lugar. Isso dói, isso dá medo, isso dá insegurança, né? Então, eu também percebo isso nessa minha abordagem simples do, mas isso aqui é um ativo, está na alta, está tudo certo, por que você não vai fazer? Você nota, você acabou de botar a mão no item corporificação, no item, pô, mas isso aqui sou eu, você está de brincadeira que você vai tirar um pedaço de mim e vai levar embora, né? Então, de novo, são questões existenciais, psicológicas, está tudo ali no entorno, né? A gente está tratando aqui de uma maneira objetiva, né, Marcelo? Mas é tanta coisa que se passa, né? Família em si já é uma instituição difícil da gente administrar, acho que todos nós pertencemos a uma, né? Imagina você misturar isso com a tua empresa, que é outra instituição difícil de administrar, cheia de pessoas, de egos, de características, de emoções. Aí você mistura tudo isso, dá um caldo relativamente complexo para dar certo, né? E o dar certo é outra coisa. Dar certo não é você passar a empresa para o teu filho, dar certo eventualmente é a tua empresa perpetuar em outra organização, que seja com outro nome, mas ela deu base para que algo nascesse, né? Isso pode ser lido como dar certo ou chamar de novo ciclo, né? Eu às vezes falo para a pessoa, não, novo ciclo, né? A tua empresa vai iniciar um novo ciclo, você vai iniciar um novo ciclo, não é? Vejo, inclusive, quando eu brinco com esse negócio do timing, eu percebo muito que para alguns empresários, vocês já devem ter notado isso, tem um aspecto quase fúnebre, né? Fúnebre, é uma derrota. Você está decretando uma derrota minha, que eu tive que vender minha empresa. Tive que vender minha empresa, não consegui passar para os meus filhos, para os meus sobrinhos e tal, e agora eu tenho que vender. Não, você não tem que vender, é uma opção, é um ativo. Tem gente querendo comprar, tem gente querendo construir alguma coisa sobre a base que você já iniciou. Enfim, tem gente querendo pagar pela empresa que você iniciou, né? Então, Roberta, até fazendo um último mix com você contrataria seu filho até um outro vídeo no mesmo assunto dessa via provocativa que a gente tem lá na Forteza de fazer M&A não só, você tem que vender porque está consolidando. Não, você tem que vender porque está na alta. E a questão do filho, né, ou dos filhos, de fato, acho que quase nenhum empresário entrevistou o filho ou a filha antes de colocar naquele lugar, né? Acho que até um desejo paterno e materno, o do filho e da filha. Imagina, você olha a fábrica do teu pai, as lojas do teu pai, você quer ter aquilo, né? Você quer pertencer àquilo. Eu acho que é meio automático. Eu não tive essa sensação porque meu pai foi empregado por muito tempo na vida, então eu não sei o que é passar por isso. Mas deve ser uma sensação. A gente já trabalhei para a Nadir Figueiredo, por exemplo, para mim é um ícone de empresa familiar. Chegou em 100 e a gente vendeu a Nadir com 109 anos, né? A quinta geração já era viva. Então essa passou, ela chegou lá nos 3, 4, 5%, né? Vocês imaginam uma criança de, sei lá, um dos herdeiros, que era da terceira geração, tinha 70 e poucos anos, e que protagonizou a venda. Ele, quando criança, viu uma fábrica na Marginal Tietê, que era do vovô e do tio-avô. É óbvio que ele cria um sentimento de propriedade com aquilo, tem natural, né? Não é crime isso. Agora,
obviamente chegou num ponto que o Marcelo estava falando, e olha, tinha acordo, tinha tudo que você pode imaginar, toda a governança que a gente pode ensinar aqui estava em prática lá, mas já não tinha mais recurso humano, né? O Neymar não vai ter um filho igual a ele, né? Então não tinha mais recurso humano para dar continuidade e fizeram no momento, na minha opinião, bastante apropriado, estava na alta, né? Todas as variáveis estavam lá, tinha governança, tinha conselho de família, tinha membros da família, membros de fora, enfim, estava tudo ótimo. Para que vender? Vai esperar ter menos membros da família, menos gente habilitada, mais dissolução de pensamento estratégico e tal, para daí os grupos do outro lado perceberem. Então, minha provocação é essa, gente, só resumindo. O negócio de contratar o filho, Roberto, eu acho, seria interessante perguntar para os pais se fazem isso, né? Os pedem para um profissional fazer. Acho que muitos não fazem porque não querem ouvir a resposta, porque quer que o filho esteja lá e ponto final. Não me fale o contrário, né? Não me prove que eu estou errado, pelo amor de Deus, deixa rodar do jeito que eu quero. E aí, no nosso sentido aqui de timing, é a provocação, e aí eu faço para vocês, às vezes é falar para o cara, pô, mas me parece que está tudo tão bem, por que você vai esperar alguma dessas variáveis entrar fora do eixo para daí você mexer com isso? E aí o timing pode não ser o mais adequado possível na questão de preço. Vocês, quem é advogado aqui, sabe, estrutura de transação é um negócio essencial. Quando você está forte numa negociação, você faz uma estrutura melhor para você, não para o outro. Enfim, então são essas provocações que a gente faz ali no dia a dia, e não é que a gente é o grupo, né? A gente, apesar de ser visto como, a gente realmente quer ajudar. Eu sou um assessor financeiro eu quero ajudar essas famílias, eu não quero rifar as empresas delas, eu quero que realmente o cara fique feliz, que a família fique feliz e que 5, 10 anos depois ainda seja meu amigo. Muitos desses pensamentos, algumas coisas que a gente escreve lá no site da Forteza, vem de empresário que eu trabalhei, o pessoal que a gente trabalhou faz exatos 10 anos. O closing da transação foi 30 de novembro, não sei se você lembra. Faz exatos 10 anos. A família está super bem, começou um novo negócio no mesmo setor, enfim, foi bom para eles, estava num bom timing, né? E a gente fez com todo respeito e carinho ali, e tinha muita emoção ali naquela sala, né, Marcela? A mãe era fundadora, uma pedagoga, né? O negócio de educação tem mais caráter de carinho e de apego ainda, né? Você vai falar com o dono de escola, os caras querem, imagina que vou vender a minha escola, eu ensino aqui dentro. Enfim, então acho que era essa provocação que eu queria dividir com vocês, que o Marcelo me convidou aqui para passar para todos e todas, e o que tiver de pergunta, estou a postos aí para responder. Obrigado. Nossa, Denis, eu adorei. Na verdade, assim, o Marcelo já é um discurso mais conhecido para mim, e você veio com uma clareza e uma organização mental em torno de uma coisa que eu já defendo também há muito tempo, mas que eu acho que eu comecei até a ver de uma outra forma, e eu acho muito importante a gente estar aqui divulgando isso, para as pessoas também ouvirem isso, empresários, profissionais, assessores, consultores, e se questionarem, porque é muito interessante. Até 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com família empresária, de fato, a venda, inclusive entre profissionais, era um tabu. Você falar de venda é você falar de fracasso, é você falar de não formou sucessor, não deu certo, teve problema aí de gestão, de financiamento. Aos poucos, eu acho que com o IPO da Natura, mudou um pouco a percepção de que, tudo bem, a gente não precisa vender, mas a gente pode abrir o capital, dividir um pouco, deixar de ser dono e passar a ser sócio, né? Ter que botar na mesa outras pessoas, ouvir outros pontos de vista. Isso vai trazer liquidez, traz também, em geral, né, uma valorização da empresa pela melhoria da governança, pela empresa estar mais cuidada pelo mercado. E uma coisa que eu já venho falando, especialmente em separações, né, com as minhas clientes, em geral mulheres, mas que podem ser homens também, enfim, é a questão da
diversificação, né? Porque o que a gente vê muito nos empresários é assim, olha, 99% do meu patrimônio está na empresa. Se a empresa quebrar amanhã, eu não tenho nada, né? E muitas vezes a pessoa separa e fala, não, mas eu quero continuar com aquele percentual na empresa porque é de onde eu tiro meu ganha-pão, é de lá que eu tenho meu dividendo e tal. Eu falo, olha só, se amanhã você ganhasse na Mega Sena, você tivesse esse valor de patrimônio, né? Você colocaria 80%, 90% do seu patrimônio na empresa do seu ex-marido ou da sua ex-mulher? Seria essa a sua opção de investimento? Não é? Muitas vezes uma empresa, toda empresa tem risco, né? Mas às vezes é até uma instituição financeira que tem mais risco ainda. E aí a pessoa fala, não, eu ia preferir investir, por exemplo, em várias ações, em várias empresas do mercado ou, enfim, outros ativos financeiros, imobiliários. Então, assim, essa questão da diversificação do investimento, do risco e da liquidez, né? Porque a gente fez um trabalho uma vez com uma família, um casal e 3 filhos, e eu brincava que o problema deles é que eles tinham muita competência ali, porque tanto o marido quanto a mulher, quanto os 3 filhos eram brilhantes, super bons gestores, e eles de fato se davam bem, só que não tinha espaço para 3 CEOs, né? Então, como é que ia fazer? E o pai também não queria sair, a mãe também não. E uma hora a gente começou a falar, a criar novas divisões, eventualmente vender uma parte, e era um casal que se dava bem também, eram super apaixonados, assim, uma família bem bacana. E o marido olhou para a mulher e falou assim, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Vamos deixar isso com os meninos, a gente tira um dinheiro para a gente, vamos curtir, vamos viajar. A gente trabalha desde que a gente tem 18, 20 anos, né? Estamos com 55, 60, vamos aproveitar. São coisas que as pessoas não se questionam. E aí, eu acho que a gente volta para um tema que é super importante aqui no GEF, que é a questão do propósito. E que a maioria de nós, todos empresários ou não, mas empresários talvez até com mais ênfase, faz as coisas com um propósito diferente, com um propósito material, não com um propósito emocional ou espiritual, ou que seja. A pessoa fala, não, eu vou trabalhar todo dia porque eu preciso pagar as contas no final do mês e tal. E quando você fala, olha, você já chegou num ponto que você não precisa mais trabalhar para pagar as contas. Qual é o seu propósito agora? Né? E aí são questionamentos que eu acho que vão muito ao encontro disso que você está falando, Denis, que é o que eu quero deixar para os meus filhos? Né? O que eu quero deixar para o país que eu vivo, para o mundo? Né? Porque você tem opções, você pode falar, não, eu acho bonito essa família, eu quero uma família chegando na 5ª, 6ª, 7ª geração, vou deixar todo mundo amarrado numa empresa, seja com voto, sem voto, com gestão, sem gestão, com conselho de família, ou outros empreendedores que falam, olha, meus filhos não têm competência, eu vou vender, mas eu quero deixar um patrimônio amarrado, não quero deixar cada filho sozinho, porque eu acho importante investir junto enfim, para ter mais capacidade de investimento, para eles também manterem um vínculo. Uma outra opção que normalmente não é escolhida é, não, eu vou deixar os meus filhos com uma vida boa, vou deixar um dinheiro aí para cada um, e cada um que se vire, vou gastar o que eu conseguir, o que eu não conseguir, eu vou... Por exemplo, a gente tem usado muito o caso da Patagônia, né? Aquela empresa que o fundador, uma empresa que vale 3 bi, ele falou, não, vou deixar um patrimônio razoável para os meus sucessores e cada um que faça a sua vida. Como o Bill Gates fala, né? Eu não quero tirar o prazer dos meus filhos de terem um propósito. Então, eu vou deixar 10 milhões de dólares, né? Uma quantia irrisória, digamos assim. Imagina, tô brincando. Mas você já deixa um monte de dinheiro, porque com 10 milhões de dólares, ou 15, ou 5, a pessoa já vive super bem.
E aí, o que ela vai fazer por ela, né? Então, assim, eu vou passar também para vocês fazerem perguntas e novas considerações. Eu queria recomendar de novo um filme que passa no YouTube, chama Born Rich, Nascidos Ricos, é a tradução. Não sei se vocês já assistiram. E a gente vai trabalhar nessa certificação profissional, esse viés. Um herdeiro da, sei lá, quarta, quinta geração da Johnson & Johnson, e aí é Born Rich mesmo, né? Porque você está falando de Vanderbilt, de Johnson, na filha do Trump, enfim. Ele entrevista, acho que são 8 ou 10 herdeiros de grandes conglomerados nos Estados Unidos que nasceram, não têm acesso à gestão das empresas, que as empresas já estão gigantes, super profissionalizadas, e eles vão receber aí, sei lá, 500 milhões de dólares, $1 bilhão, enfim. E aí, como eles se sentem em relação a isso? Né? Como é que eles descobrem o papel deles, a função? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E é muito interessante, porque é antigo esse vídeo, tá? Ele já deve ter uns 15, 20 anos. Então, é até interessante ver como é que eles ficaram hoje. Mas, assim, a gente nota até com uma certa perplexidade o vazio que eles têm de eu não sei, entendeu? Eu já nasci, eu achava que, sei lá, que todo mundo tinha um museu, que todo mundo tinha... como assim, né? A estação da Grand Station, como assim? Mas você não tem, a sua família não tem isso? Então, assim, eu acho que é importante a gente voltar para essa questão do propósito quando vai conversar com as famílias, porque às vezes você se prende numa empresa porque realmente você acha que sem aquilo você não é ninguém, né? Então, o propósito e a identidade. Como é que a gente trabalha a identidade dos nossos sucessores? Né? Normalmente é o júnior, o neto, o bisneto, o tataraneto, número 2, número 3, número 4. É um tema que realmente eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que discutir bastante isso aqui no INSPER, enfim, todos os fóruns que a gente tem acesso, e inclusive entendendo que hoje em dia os grandes empreendedores mais jovens, que também eu quero montar um grupo nesse sentido, são jovens que pensam de uma forma diferente, que pensam em abrir uma empresa, em geral ligada à tecnologia, ganhar um dinheiro, fazer a empresa se consolidar, vender, e aí eu vou ter o meu sabático pelo tempo que eu conseguir, né? Porque eles aprenderam, de uma certa forma, entre aspas, curtir a vida de uma maneira saudável, né? Eu realmente gostei bastante, queria sempre as pessoas presentes aqui têm a prerrogativa de fazer perguntas. Quem quiser levantar a mão, eu tenho que levar o microfone, porque está gravando. Eu só, antes, né, de passar para as perguntas, eu acho esse tema fascinante e as considerações da Roberta também foram super pertinentes. E a minha visão é essa, quer dizer, e o dia seguinte, né? Você vendeu na alta, o mercado precificou na alta, você recebeu um caminhão de dinheiro, e o que você vai fazer no dia seguinte? Porque você já tinha dinheiro, você já era rico, se tornou muito mais rico. Passada a primeira sensação, né, de realização com aquela venda, será que todos os empresários conseguem se reinventar e criar uma nova empresa? E nós sabemos que a longevidade hoje é cada vez mais alta. E os descendentes daquele empresário, que podem estar na sua faixa dos 20 e poucos, dos 30 e poucos, que cresceram e foram preparados, eventualmente, para trabalhar lá e já estavam vinculados àquela empresa. Será que eles conseguem se reinventar
ou eles têm aquele caminhão de dinheiro e falam assim, um dia eu vou receber. Será que o excesso também não se torna uma escassez? Como você consegue educar as gerações seguintes, e mesmo a pessoa que vendeu, como ela consegue se reinventar para manter o seu propósito na vida? E no final das contas, essas pessoas não precisam de dinheiro em grande parte. Claro que o dinheiro é sempre bem-vindo, mas antes do dinheiro, ela precisa do propósito. Então, é uma reflexão que eu também só queria trazer. Oi, obrigada pela apresentação, aqui é a Adriana Adler. Quando as empresas familiares conseguem se organizar, né, a força é muito grande. E me perguntaram recentemente aquela história, vantagem, desvantagem, como é que eu vi, etc., né? E como é que eu vi especificamente a alma, né, da empresa. E, de fato, isso muda, né, bastante. Tem empresas que até gostaria de saber, quer dizer, que já passaram, sejam familiares ou eram uma associação até de médicos que, enfim, formaram uma empresa, e foi passando, ou venderam, e você tem uma troca de CEOs ali cada X tempo, né? Então, assim, a alma, tanto para as próprias pessoas, que aí é muito alinhado com o que o Marcelo falou agora, no sentido assim, como investimento é uma coisa, mas não estão lá por investimento, ponto, né? Estão lá justamente pelo prazer de fazer aquilo acontecer e, eventualmente, inclusive, de um benefício, uma construção para melhorar a sociedade ao redor, ou próximo dos colaboradores, o que for, vamos dizer, o apetite ou a indignação que tem aquela família com relação ao seu entorno. Então, isso aí não dá para pensar como investimento em alta, né? Porque, de fato, vai mudar. A alma desse negócio vai mudar e a gente não sabe como vai ser, né? Já vi também venda, foi até um cliente, e quem comprou, no final das contas, a pessoa, o fundador não queria vender. Ele foi encurralado pela família para vender, porque era o melhor caminho, todos acreditavam, né? E ele, no fim, vendeu. Mas, assim, até o último momento, eu não sei se vou assinar, etc., né? E quem comprou, é uma empresa internacional, falou, eu vou cuidar como filho, você fique despreocupado. Mas, assim, teve um jantar, toda uma coisa, assim, para tratar desse assunto, né? E uma familiar continuou lá até hoje. Então, é uma coisa também, porque às vezes é uma questão, bom, então, como investimento, mas, assim, as pessoas continuarem lá. Só que é complicado isso, porque o poder político mudou. Então, essa parte da cultura, do DNA ou da alma, né, muda. E aí precisa ver se é possível ou não. Se não é possível, vamos dizer, a família continuar, que normalmente não ela vai para um outro negócio. E aí, assim, vai junto, não vai junto, né? Bom, agora eu tenho dinheiro, vou, não vou, né? E muitas vezes não pode ir. Se comentar alguma coisa, montou algo do mesmo setor. Não pode, muitas vezes, né? Então, a verdade é assim, bom, eu sei fazer aquilo, eu gosto disso, então, a não ser que tenha já um projeto vinculado, eu acho muito delicado, porque não é uma... se você tem uma crise, um problema, aí é ao contrário, a venda é um pensamento de uma alternativa, né? Mas quando está tudo bem, como vocês comentaram, né? Acho que tem muito cuidado aí em função disso, né? Então, é um comentário, talvez, enfim, para vocês comentarem, e emendo como outro assunto, mas tem a ver com esse lado da política, né? De quem vai estar no comando, né? Se você tem 3 irmãos e você não quer uma das irmãs lá dentro, aí entra a história da sucessão. Foi o acordo que não entra, então nós vamos pagar essa irmã quando acontecer o falecimento, e ela pode entrar na justiça não concordando com o valor, por exemplo, né? E, enfim, talvez algum comentário disso, porque aí, assim, você não é uma venda, aí, na verdade, é uma sucessão, né, por falecimento. Então, são duas coisas que eu queria comentar, aproveitando o microfone aqui. Posso falar sobre, Adriana, né? Sobre a tua provocação dessa passagem de bastão, né?
Eu acho que isso é uma enorme responsabilidade para o comprador. O comprador tem que tomar muito cuidado para ele não fazer a empresa ir para baixa nessa transição, né? Então, eu concordo com você. Tem empresas familiares. Se a gente acompanhar meu raciocínio, tá tudo funcionando perfeitamente. Daí vem alguém, vai lá e mexe naquela gestão, mexe naquela governança, né? Então tem um enorme desafio e um risco de você fazer o trem sair do trilho ali naquela sequência. Acho que tem muito comprador que não monitora corretamente esse risco, nem percebe o risco que está correndo, né? De ir lá e tirar as peças da família, e quando vai ver, bota executivos, não tem nada contra executivo, mas o vínculo é outro, né? É outro modus operandi, etc. E acaba fazendo com que a empresa perca eficiência, perca força no mercado, agressividade, etc. Então, o que eu já vi, Adriana, até dividindo com você, já vi alguns casos, posso te citar um que para mim é bem... o que acontece? Não é infrequente isso acontecer. Vem um grupo estrangeiro, compra uma empresa familiar, dá 5, 6, 7 anos, aquele grupo assim detona o negócio, vende o negócio e às vezes o comprador é o antigo dono. Não sei se vocês já viram histórias parecidas com essa. Não sei se eles lembram da panelas. Oh, meu Deus do céu, agora tô ficando velho, gente. Da família Cury. Eu não, é um caso conhecido. Eu vou lembrar o nome da marca. Eles venderam para uma multinacional chamada Newell Rubbermaid, né? Os caras vieram aqui, compraram a empresa deles, eram 4 irmãos. Os gringos, assim, estilhaçaram com a empresa. 4, 5 anos depois, quiseram vender por uma barbada. Um dos irmãos só teve coragem de comprar. Foi lá, comprou, botou o negócio no eixo de novo. Vieram os franceses e compraram o negócio do cara. Então, e eu já vi outras histórias idênticas a essa, né? Então, exatamente, o cara comprou na alta, a empresa estava assim, linda, maravilhosa, funcionando super bem. Aí vem aquela administração supostamente profissional, gringa, multinacional, etc. e tal, e acaba com a alma do negócio, o negócio diminui de tamanho e, enfim, né, vira uma tragédia. Mabel aí acabou de ser vendida para Camil, todo mundo pegou os números e viu. A PepsiCo pagou 800, 900 milhões de reais e vendeu para Camil por 300, 200, 7, 8 anos depois. Então, é exatamente um caso em que o gringo veio, acabou com a alma da empresa familiar e vendeu por uma fração daquilo que ele havia pago anos antes. Então, isso é bem característico. E eu acho que é interessante para esses donos dessas empresas acompanhar esse movimento, irem lá comprar de novo 5, 6 anos depois e revender. É um business, se você parar para pensar. Porque as multinacionais, às vezes, não têm capacidade de gestão para manter o ponto que você falou, que é a alma da empresa, exatamente. Forno de Minas. Caso exatamente assim, da família Tavares de Mello com a Maguari. Eles venderam na alta, compraram na baixa e revenderam na alta. Aí eu acho interessante que são famílias que conseguem juntar o racional com o emocional, né? Porque, de fato, a conversa que a gente teve aqui, até que a Adriana pontuou, é uma conversa super racional. Olha, eu vou diversificar, eu vou trabalhar, enfim, o que os meus herdeiros podem fazer e tal, é melhor, eu vou ter liquidez, né? Maravilha, né? Eu fico muito feliz com esse tipo de conversa, mas, de fato, existe o lado emocional e que a gente sabe que, em grande parte das vezes, se sobrepõe até ao racional, né? Não é racional o que eu estou fazendo, a gente até brinca, fala que o filho, por exemplo, não é uma coisa racional, né? Mas todo mundo quer. Mas se você for pensar friamente, você não vai ter filho, né? Eu teria, porque eu amo os meus, mas eu falo assim, a gente não é 100% racional. A segunda parte foi emocional, né? A segunda parte já foi. Ai, Roberta, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação, né? Meu amigo Marcelo, prazer conhecê-lo. Eu admiro muito o seu trabalho, Roberta, e um ponto importante, que sai um pouco do racional, que eu gostaria que você
discorrer, se só me explicar se vai ter no seu curso. O propósito. O propósito é muito importante, independentemente do dinheiro, mais dinheiro, valuation, venda, recompra. Se você pudesse resumir, né, como você trabalha o propósito, claro que é o seu trabalho, das famílias e nessa sucessão e na venda para perpetuar o propósito, ou para a pessoa, para a família, ou para aquele herdeiro achar o seu propósito, porque sem isso não vale a pena. Obrigada. Então, obrigada pela pergunta. Tanto o curso quanto o livro, esse manual, ele começa bem no psicológico da coisa, que é o alinhamento da família. Aí a gente passa pela governança familiar, que ainda tem uma carga bastante grande de emoção. A corporativa vai ficando mais racional um pouco. Aí você entra no direito de família, que já é um pouco mais técnico, mas ainda tem bastante emoção. Depois você vai para o societário, e vai esfriando a emoção e termina com planejamento tributário, que, embora digam que o tributário é fundamental no comportamento da sociedade, né? Depois, até outro dia eu vi um exemplo assim que, dependendo dos incentivos fiscais, as pessoas casam ou não casam, abrem empresa em determinados lugares, mas assim, de fato, é o menos emocional de todos. O que a gente vai abordar em relação a esse primeiro módulo são, primeiro, a partir de dois casos, né, ou de 2 filmes. Então, a gente vai falar sobre a família Matarazzo, como é que funcionou, como é que se estruturou e como é que acabou. E aí tem uma série de vieses psicológicos nesse caminho. E o Born Rich, que vão ser a base de toda essa discussão do primeiro módulo. Aí a gente vai falar sobre metodologias de alinhamento. Então, como é que a gente põe a família para a família refletir, né, individualmente e para conversar em grupo, inclusive para ouvir os outros, porque é muitas vezes ouvindo os outros que você, né, que caem as suas fichas. Então, tem a metodologia que a gente usa na nossa consultoria, tem uma outra profissional que vai trazer uma metodologia e dinâmicas de jogos que são muito interessantes, assim, muito interessantes mesmo, de como a família se dá a partir de jogos, jogos mesmo, com regras e propósitos no jogo. A família depois vê como ela se comporta, né? Quem está sempre concordando com quem está sempre discordando, quando que eles estão juntos, quando que eles não estão, quando que eles brigam, enfim. E aí vamos falar também de outras técnicas, a Adriana, inclusive, na parte de governança familiar ou corporativa, agora eu nem lembro, mas de técnicas de conversa de executivos, de sócios, mais mediação. A gente vai falar um pouco de filantropia, que até o Eduardo Capobianco, eu vi que ele se inscreveu, não sei se ele está aí, mas o Eduardo que me ajudou a montar o GEF lá na GV em 2009, né? E primeiro a gente tinha essa discussão, ele é de uma família empreendedora, só que ele estava tendo problema com os irmãos. Eu falava, por que vocês não separam? E ele falava, não, família não pode separar, senão não é família. E no final ele acabou se separando, agora ele tem a questão com os 3 filhos dele, né? Mas eu sempre fui muito a favor desse lado de, olha, eu acho que tem que separar e cada um pegar o seu e cada um fazer o que tem que fazer e tal. E um dia ele me colocou um ponto que realmente acho que vale a pena refletir. Ele falou, olha, na minha família, você vê, eu tenho um irmão, que é o João Paulo Capobianco, que faz muita coisa de meio ambiente, ele é muito ligado com a Marina Silva e tal. Só que, assim, com certeza, se a gente fizesse isso enquanto família, a gente teria um papel muito mais relevante, porque a gente conseguiria estar junto, investindo junto. Então, assim, a filantropia, ela é, de fato,
um propósito interessante, tanto como legado, como para você desenvolver as novas gerações, né? E como também para você conseguir enxergar alguma coisa que vai além da sua família e do seu dia a dia. Então, assim, é uma coisa que no exterior vem crescendo muito, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem até por questões tributárias, tem uma cultura muito mais de endowments e de, enfim, filantropia, mas que está crescendo no Brasil também. Enfim, vamos falar de finanças sustentáveis, que é outro tema super interessante, que a Viviane Prado e o Garcês estão estudando muito lá na GV. Tem muita família que, eu cuido do meio ambiente, eu cuido do social, tá, mas aonde que você investe o seu dinheiro? Será que esses bancos, esses fundos, eles também, né, têm essa visão, né? Ou seja, você tem um discurso verde, um discurso social, mas na prática você está financiando empresas que, enfim, que exploram crianças ou que desmatam, ou que seja o que for, porque você está tendo um retorno financeiro importante. Então, assim, vai ter, obviamente, essa é uma parte importante, inclusive do livro, né? Mas, assim, o propósito, eu vejo, e aí eu falo pessoalmente, é uma questão do dia a dia de todo mundo que não acaba nunca, né? Muita terapia também, é muito da pessoa ter tempo e ter vontade de refletir, porque grande parte das pessoas não quer. Então, assim, isso para a gente levar para a gente e para a gente levar para as famílias também, né? Não é? Mas, enfim, é isso. Obrigada. Até fazendo um paralelo, Roberta, e antes de passar para a próxima pergunta, respondendo a pergunta que a Adriana fez, a segunda pergunta, que é mais de cunho jurídico, eu vejo o seguinte, né? Acho que são duas questões, né? Respondendo também a Gabriela, educação, e muitas vezes o excesso ele acaba sendo, se não bem trabalhado, um dificultador do provimento de uma educação de responsabilidade em relação ao dinheiro e à sociedade, e aí falta propósito. E realmente é isso ser feito em vida, Adriana. Por quê? Porque a gente vê as possibilidades assim, mais diversas de se privilegiar um herdeiro em detrimento do outro. Então, certas famílias privilegiam um porque é homem, privilegiam um porque é o homem mais velho, privilegiam porque talvez seja a pessoa menos capaz, eventualmente porque é mulher, é mais raro, mas... Então, quer dizer, eu acho que não existe receita de bolo, mas se a família trabalhar isso internamente e falar, olha, esta pessoa vai receber mais porque ela precisa por causa disso, 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 e se isso for feito em vida do detentor do patrimônio, explicado, provado e comprovado, ao final a família apoia essa questão. Ela não vai entrar com uma ação judicial, como a gente tem visto nos jornais, por exemplo, a família Valdomiro Zarzur, em que as duas irmãs estão publicamente entrando contra os dois irmãos por questões de herança. E tantas outras que a gente já conhece, que às vezes não estão nos jornais. Mas se isso for feito de uma forma, primeiro dentro da família, explicada, com um propósito, a pessoa recebeu mais por causa disso, ela precisa de mais, você não precisa, você vai receber. A família acaba apoiando. Agora, a gente tem uma questão jurídica que também é bem interessante. O nosso Código Civil de 2002, se a pessoa doa em vida, ele fala que o valor a ser considerado é o valor da data da doação. Aí vem o Código de Processo Civil de 2015, o CPC, e fala, não, o valor de mercado a ser apurado é o valor da data da sucessão.
Então, se houve uma doação realizada 10 anos antes, tem que se trazer a valor presente aquele bem que foi doado lá atrás. E, atualmente, esse conceito do CPC tem sido mais confirmado pelos tribunais, pela jurisprudência. Então, isso aí já é um imbróglio. Quanto mais conservadora a família for em relação ao valuation do bem, menos chances ela tem de ter questionamentos em relação à herança e à distribuição. E aqui no Brasil a gente tem a questão da legítima. Então, a gente tem que respeitar a legítima. E a gente tem metade do patrimônio que é disponível. Então, nós temos essa questão. E só para concluir, tanto o excesso é escassez que a gente vê trusts de famílias britânicas que são trusts centenários que passam de geração para geração e o dinheiro continua no trust e não existem eventos de distribuição para descendentes. Eles têm aquele trust, mas o gatilho para uma distribuição é um fator bem extremo. Então, se não tem um fator de colapso, de doença, o trust, a pessoa não tem acesso ao dinheiro. O dinheiro é dela, ela é a beneficiária, mas ela só receberá se ocorrer um gatilho que justifique ao trustee distribuir. Então, ela morre e ela nunca teve acesso. Isso é uma questão interessante, que eu também só queria comentar aqui, que eu acho que tem a ver com o que nós estamos conversando. É bem interessante, bem cultural, porque é aquela coisa mais europeia, inglesa também, lógico, de que assim, o filho tem que se virar, desde 18, 20 anos, vai para a rua, vai se sustentar e tal. Que no Brasil a gente não tem muito isso, por um lado. E por outro lado, dá essa segurança de falar, olha, vai, faz, acerta, erra, mas se você tiver um problema muito grande, um Alzheimer, um acidente, que você vai ter o apoio, né? Também as pessoas, isso dá um certo conforto, né? Você saber que, bom, você pode errar, mas dependendo, ou as coisas podem dar errado, mas dependendo do tamanho, você também vai ter, enfim, um retorno. É bem interessante isso. A gente tem o Hector que levantou a mão ali dos nossos online. Você consegue abrir para ele, Érica, por favor, para ele fazer a pergunta? Enquanto ela está abrindo, só um outro ponto que eu acho bem interessante, que a gente fala de forma bastante recorrente aqui, emoção e razão, né? Como a gente tem, como empresário, o controlador, o fundador, a fundadora, enfim, tem que ter uma... Espera só um pouquinho, Hector, eu já te passo. Tem que saber circular entre as duas coisas, porque a lógica da empresa, em geral, tende a ser mais racional e voltada à meritocracia, né? Eu vou ter que tirar aqueles que não estão entregando, e a lógica da família tende, ou deveria tender, a ser mais inclusiva e suporte, assim, né? De realmente de amparo. Então, e é muito difícil, porque até o Garcês, que vai participar desse curso, a gente tem um vídeo na internet falando sobre Shakespeare e as empresas familiares, ele fala do King Lear, ele fala, olha, o problema do rei Lear é que ele não soube deixar de ser rei e passar a ser pai, né? E passar a ser... Porque quando você, de fato, exerceu a vida inteira uma carreira como CEO, aquilo lá já é você. É muito difícil, você sempre foi racional, foi de mercado, foi brigão, foi da meritocracia. Aí, de repente, você chega aos 70, 80 anos e fala, não, agora você tem que ser aquele vovô acolhedor, que vê a coisa tudo por um outro lado, e não é bem assim que o ser humano funciona, né? Você vai se consolidando como ser humano, enfim. Hector, querido, bom dia. Você precisa tirar do mudo. Você precisa tirar do mudo, Hector. Aí no seu, você já está autorizado. Agora aqui, está no ouvindo? Sim, agora sim. Tá.
Bom, muito bom dia para todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aos apresentadores. Sua apresentação tem sido inspiradora, realmente, porque ela tocou os aspectos mais, digamos, racionais e, ao mesmo tempo, foi capaz de enfrentar algumas questões existenciais muito profundas. Me sinto muito orgulhoso de participar desse grupo, que já tem 13 anos e que começou com Roberta na Fundação Getúlio Vargas, continua agora. Terei o prazer de poder também ministrar uma aula no próximo curso que Roberta está organizando. Essa aula se refere a mitos e a forma como os mitos podem influenciar as decisões dentro da empresa familiar. Me refiro aos mitos clássicos da humanidade. Mas a minha conversa de hoje, a minha pergunta de hoje, tinha a ver com a conversa que foi trazida e especialmente com a questão que foi colocada pelo senhor Denis, que realmente é muito inspiradora, no sentido de que ele fala de uma visão de corporatividade ou corporificação, perdão, da empresa dentro do corpo do empresário. E creio que ele tem muita razão nisso aí. Bem, normalmente nós estamos pensando em uma dualidade entre a parte racional e a parte emocional, quando nós falamos nas empresas familiares, falando das interações entre ambas. Mas Denis traz uma terceira perspectiva que, no meu parecer, é o principal driving force para o movimento não só da empresa familiar, mas de qualquer movimento, que é a questão existencial e que ele catalogou dentro do propósito. Ele se dá conta que a questão existencial é a que é capaz de poder lidar com as dificuldades que provoca a área emocional e com o esforço que significa a racionalidade, que foi muito bem trazida pelo senhor Marcelo, y que envuelve todos aquellos conceptos que conocemos como gobernanza corporativa, como testamentos, legados, etc. Más que todos ellos están fadados a ser desaproveitados si no for contornada a cuestión emocional que siempre está presente en la familia, especialmente en las relaciones entre pais y filhos y más que nada en los conflictos fraternos o entre primos. Y esta cuestión emocional es periférica ainda de una cuestión central que es la cuestión existencial. Entonces, de esa óptica, o fato de vender a empresa o fato de producir una sucesión provoca o mismo efecto de luto no fundador, porque él tendrá que dejar una parte de su cuerpo, sin duda, y tratar de encontrar algo con que sustituirlo, y ese algo no vende a empresa, vende una nueva visión que ele tem que ter da vida. Ao vender por no ter sucesión, también él irá a ter que encontrar una otra razón para su existencia, una razón existencial realmente. Quanto à empresa e quanto ao propósito, nós nunca pensamos muito nisso, mas o propósito também, no meu parecer, tem qualidades. Existem propósitos que têm uma qualidade asociada a riqueza, ao dinheiro. E, nesse caso, eles visam deixar uma herança que é, por exemplo, uma grande quantidade de dinheiro. Mas esse dinheiro, se não for previamente trabalhado desde o ponto de vista racional, existencial, emocional, acaba sendo uma bomba que cria conflitos, em lugar de ser um benefício que vai trazer uma possibilidade de tranquilidade na vida posterior. Ao contrário, se a empresa tem propósito que esteja muito mais associado com a transcendência de si próprio ou da sociedade, ela, por si própria, tem uma força muito maior. Por exemplo, empresas que estão ligadas ao ESG, ou a questão de ecologia, ou a questões sociais, ou a questões que tenham a ver com a preservação do ambiente, da riqueza, da justiça, etc. Então, dessa óptica, resulta mais fácil poder pensar na perpetuidade da empresa, mas quando o fundador saiu, é necessário ver se os que vão sucederlo não apenas conhecem as práticas de boa governança corporativa ou se têm feito um tratamento psicológico, talvez, para poder lidar com as emoções, mas se a qualidade do propósito e da visão existencial continua sendo tão valiosa quanto era a do fundador. E isso não é uma coisa fácil, porque isto é uma questão muito interna e não
sempre se fala de qualquer propósito de vida que transcende o propósito da empresa. É decir, a empresa é importante, mas ela não é o propósito da vida de alguém. Então, dessa óptica, eu queria dizer que me senti muito identificado com as propostas que foram feitas hoje, especialmente com essa observação do senhor Denis a respeito da corporificação, não é? No empreendedor da empresa. E essa corporificação, por um lado, pode ser um fator que signifique uma adversidade na venda ou na sucessão, mas também pode ser uma vantagem, se nós nos damos conta que essa corporificação pode, de alguma forma, também tratar de ser induzida, tanto seja para os sucessores quanto para os que vão comprar a empresa. Bom, então eu só me estou concluindo, agradecendo mais uma vez e sentindo-me feliz de poder expressar minhas ideias de concordância com o que foi exposto. Obrigada, Hector. Eu vou passar para o Rafael Bittencourt. A gente sempre esquece se você está ligado ou se está desligado. Estava desligado. Obrigada, Hector. Vou passar para o Rafael Bittencourt, que está com a mão levantada também. Pode falar, Rafael. Bom dia. Oi, bom dia. Obrigado. Quero parabenizar os palestrantes, realmente as falas foram muito enriquecedoras, assim, abre a cabeça mesmo a gente pensar sobre isso. Eu sou novo no grupo, na verdade, eu comecei a frequentar no encontro passado, então, assim, realmente algumas noções, assim, são novas para mim, assim, eu estou me ambientando, eu sou aqui de Porto Alegre, na verdade, estudo ali na URGS, no doutorado, e eu queria perguntar sobre os protocolos familiares, que acho que foi o Dr. Marcelo que falou. Eu queria entender, assim, se na ótica de vocês, esses protocolos familiares, eles funcionam como uma espécie de... as cláusulas deles funcionam como orientações desses valores familiares, quase como um norte, assim, da família, ou se tem, na verdade, uma função de criação de obrigações, até mesmo, talvez, jurídicas entre essa família empresária. E, se sim, se existiria a possibilidade de executar essas cláusulas, esse protocolo, de que forma, e se teria como vincular os demais sócios que não participam desses protocolos, porque não fazem parte dessa família, porque não são sócios familiares, e também porque, de alguma forma, não foram integrados a esse protocolo familiar. Como vincular os outros sócios, se forem obrigações até mesmo jurídicas ou talvez obrigações morais mesmo, como é que funcionaria? Seria essa a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Na realidade, no Brasil, nós não temos previsão legal para protocolos de família. O que nós costumamos fazer que funciona é desenvolver os protocolos de família da mesma forma que você colocou, como um norte, com princípios, com conselho de família, com destinação de resultados, com questão de solução de disputas, eventualmente sobre filantropia e outras questões que sejam importantes para a família, e constituindo a holding e tendo um acordo de cotistas ou de acionistas vinculado a essa holding. O protocolo, muitas vezes, ele é colocado como um documento anexo e os seus princípios, as suas disposições, os seus nortes são aludidos no acordo e tratando de questões que, de acordo com a lei das SA, eles conferem execução específica para o acordo, compra e venda das ações, exercício do direito de voto, exercício do poder de controle, opção para compra e venda de ações, nós conseguimos dar uma execuibilidade para esses nortes do protocolo, colocando ele dentro do arcabouço do acordo. Então, existe uma forma de nós, efetivamente, darmos uma vida jurídica, uma execuibilidade para essas disposições do protocolo de família. Rafael, só complementando,
eu concordo totalmente com o que o Marcelo falou. Vou te dar um outro exemplo. Quando a família opta por fazer um projeto de governança ou de sucessão, ela pode começar pelo círculo da família, que aí é trabalhando esses princípios, valores e tal, pelo círculo da propriedade, aí, em geral, contratando um advogado, para o advogado instruir como fazer holdings, testamentos, doações, etc., ou pelo círculo da gestão da empresa, começando a melhorar a governança da empresa. Então, quando a gente trabalha em protocolo, que eu falo alegar, né, a gente pode começar por qualquer desses círculos e a gente pode trabalhar os 3 círculos, ou só 2, ou só um, né? A família quer trabalhar só a empresa ou quer trabalhar só a propriedade. O que é relevante é que o que diz respeito à família, ao círculo da família, aos princípios, valores, condutas, etc., ele é a matéria típica do protocolo mesmo. Agora, o que constar no protocolo de direito de família ou de direito societário, isso vai ser transportado para os documentos jurídicos pertinentes, né? Então, por exemplo, vamos colocar que a família decidiu que os filhos vão receber, pegando esse exemplo que eu dei do casal que tem 3 filhos, o pai e a mãe passaram um percentual de 15% para cada filho da empresa, mas eles fizeram um testamento que a disponível deles seria, em primeiro lugar, para os pais, que depois redistribuiria para os filhos, né? E, em segundo lugar, se não tivesse filho, para os irmãos, né? Para evitar a tributação e tal. Então, isso tem que ser feito num testamento. Então, a gente concordou com isso, tá? Pode estar lá no protocolo, super explicadinho, mas se você não tiver o testamento, você vai ter dificuldade depois de implementar isso, né? E na governança corporativa, a mesma coisa. Você quer criar um conselho de administração, é um órgão deliberativo, vai ter, sei lá, 1 ou 2 ou 3 externos ou independentes, ou que seja. Para você colocar isso em funcionamento, se for de fato um conselho estatutário, você tem que colocar no contrato social ou no estatuto. Você tem que criar o órgão, o regimento desse órgão que vai funcionar atrelado aos documentos societários. Então, assim, vão ter coisas que são exequíveis e coisas que não são. Um outro exemplo que é muito comum em protocolo todos os descendentes devem casar com separação total de bens e fazer o seu planejamento sucessório. Você não tem como obrigar a pessoa, né? A pessoa, putz, mas ele resolveu casar com comunhão parcial, com comunhão total, que é mais difícil. Vou entrar com uma ação obrigando ele a mudar o regime. Você não vai conseguir, né? Agora, você pode colocar que, por exemplo, descendentes que não sejam casados com separação total não podem fazer parte do conselho de família ou do conselho de administração. Aí é uma forma de você dar execuibilidade sem, enfim, sem mexer nos direitos individuais de cada um. E você também, isso não vai vincular a mulher ou o marido que casou. Mas você pode ajudar, vai pagar uma multa. Quem fizer isso vai pagar uma multa gigante. E tem que se tomar muito cuidado hoje em dia com questão de preconceito, né? Eu sempre cito esses exemplos, protocolos que mulheres não podem ter cargo acima de não sei o quê. Se não casar com alguém da mesma religião ou de não sei o que lá, não vai poder, vai ter uma multa. Isso tudo tem coisas que são, inclusive, inconstitucionais e podem configurar até crime, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso também. Só complementando uma questão que você colocou, membros da família que não são acionistas, eles podem assinar o acordo como anuentes
e eles também se vinculam, e se você quiser dar uma segurança maior, eventualmente pode-se considerar atribuir uma ação para esses membros, sejam cônjuges ou primos que tenham, que de alguma sejam impactados pelo acordo ou pelo protocolo, para que eles assinem como, mais do que comumente, como acionistas, mas só tendo uma ação. Então, isso costuma ser feito também. Exatamente. O protocolo qualquer um pode assinar, qualquer um da família, né? O protocolo é um documento. Agora, um acordo de sócios é assinado só por sócios, mas você pode dar essa uma ação. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Alguém aqui quer? Só não temos mais um. Obrigada, bom dia. Meu nome é Flávia Gerola. Eu só queria perguntar da perspectiva prática, um pouquinho e voltando ao tema de venda das empresas, o quanto vocês recomendam, ou quanto prós e contras de manter alguém da família? Porque a gente também teve um caso, teve a venda, o patriarca que fundou era super envolvido, gostei muito do que você falou, né, que no fim tem uma mistura entre a pessoa e a empresa, e o negócio. Ele continuou como diretor uns anos, e aí o gringo não conseguiu administrar, ele recomprou. E a gente está vendo essa leva, né? Agora, o mercado de venda de empresas está muito aquecido e tem essa tendência, vou dizer assim, de deixar, principalmente o diretor, o CEO, muitas vezes é um filho, é um sobrinho, ali fazendo a gestão. Na prática, o quão bom é ter ainda alguém da família nessa fase de transição? Só um pouco do aspecto prático mesmo. Desculpa, esqueci seu nome. Flávia. Flávia, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria o ideal poder manter, né? Mas aí a questão ela é ego e psicologia, né? Porque se você, suponha, você é a fundadora de uma empresa, né? E vem uma nova administração, de novo, qual é o teu propósito, quais as tuas motivações para permanecer ali, né? Então aí seria o ideal, imagina, um fundador poder ficar sob uma nova administração, ele já não tem mais todos aqueles desafios e riscos, né? Ele tornou, acho que a Roberta estava falando um pouco isso, né? Vender empresa, na realidade, é você tornar o teu patrimônio ilíquido em líquido, né? Daí é uma administração patrimonial e tal. Então ele está com esse privilégio, mas ele vai poder trabalhar mais livre. Mas aí vem as questões de para quem que eu vou me reportar, como é que vai ser tudo isso daqui, vou perder minha liberdade, não vou. Eu te confesso que assim, já ouvi falar de um ou outro caso, mas eu acho que são pessoas que têm um assim, enorme grau de inteligência emocional. Esse ficante, né? Porque para o ficante é muito mais difícil do que para quem vem, né? Para quem vem, enfim, não é tão desafiador assim administrar, acho que essa questão, mas para o ficante deixar de ser o dono, deixar de ser o mandante e se inserir nessa nova cultura e etc e tal. Eu lembro uma vez uma empresa que foi vendida para uma empresa europeia e tinha essa... hoje em dia é muito usado o mecanismo do earn-out, da transação parcial. Então você compra 51% agora, compra 49% depois, né? Hoje muita transação caminha por aí porque os recursos humanos são escassos e não tão substituíveis assim. Então todo mundo prefere manter. E aí um dos fundadores era uma empresa de amigos, não era uma empresa de familiares. Um dos fundadores, logo no começo desse período, né, ele tinha que ir para a Europa fazer reuniões trimestrais, coisa que ele não fazia, né? Eles prestavam contas semanalmente um para o outro aqui no Brasil e passaram a ter que um deles tinha que ir para a Europa prestar contas. E eu lembro que ele ficava o hotel corporativo, né? Os caras indicavam um hotel para ele, ele falava para mim, cara, eu não vou ficar nesse hotel, eu fico no hotel 3 vezes mais caro, né? E o hotel já era um hotel bom, mas para um diretor do nível dele era aquilo que a empresa se propunha a liberar. Então você vê, é eco, né? O cara fala assim, não vou ficar nesse hotel, eu quero ficar no Rosewood, eu não fico no Hyatt, tá maluco, né? Não é hotel para mim. Se eu viajo para aquela cidade, é nesse hotel que eu vou ficar. Então seria ideal se as pessoas conseguissem implantar esse sonho de consumo, né? De um presidente fundador que tem a memória, tem a alma da empresa, como a Adriana falou, e ele ficar mais um tempo e ainda conseguir
a venda ela é um movimento abrupto, né? Ela é abrupta, ela no máximo dura 60, 90 dias de transição. O cara saiu, botaram outros no lugar. Se ele tivesse a possibilidade de fazer uma transição muito mais longa, mais profissional, formar pessoas antes dele ir embora e ficar o tempo necessário. Mas aí são seres humanos muito especiais, na minha opinião, viu? E são esses ficantes aí. Eu já atendi um ou outro que tinha essa capacidade, mas tem muita gente que vai embora antes e fala, não vou ficar, não vou me submeter, não vou me subjugar, nunca prestei contas, vou prestar conta para essa turma. E, de fato, né, o cara... Às vezes você tem um cara que tem 300, 400 milhões de reais no bolso, ele vai dizer, vou prestar conta para um executivo que ganha 1, 2. Tudo é muito dinheiro, mas o cara vai falar, não vou fazer isso. Para que eu vou ouvir ordens desse novo capitão aí? É um desafio, mas seria bonito se isso acontecesse com mais frequência. Assim, eu acho que é no dia a dia que a gente tem os problemas de cultura, né? Essa questão do hotel, por exemplo. É difícil você lembrar de negociar todos os pontos. E tem um lado e tem o outro também, né? Tem o fundador que fala, não, imagina, a empresa nunca pagou o Rosewood, a gente vai ficar no Ibis, né? Sem demérito. Pode ter o outro lado, exato. Não, e aí, assim, quando você vende para alguém ou quando você coloca no controle alguém que tem uma cultura muito diferente, às vezes até diferente da empresa, né? Eu lembrei quando você falou do Walmart, que tinha esse problema que os executivos tinham Ibis dividindo o quarto, né? Não era só Ibis, sozinho é luxo. E aí realmente começa a dar muita linha cruzada, porque a cultura é diferente. Você fala assim, você conhece a sua mulher, o seu marido, o seu amigo na viagem, né? Porque na viagem que você está, no dia a dia ali, putz, aí tudo é um problema. Um quer ir num restaurante, outro quer ir no outro. Um quer ir na exposição, outro acha que não. Tem que ir de táxi, não, tem que ir de metrô. E aí pronto, desanda tudo. Mas a gente vê bastante negociação também, que os executivos, ou enfim, o fundador está atrelado à venda ficar um pouco para fazer a transição, né? O que acaba sendo até um pouco inteligente, porque transição a gente está vendo aí no governo, né? Transição é um momento importante de gestão, é super importante. Então, até com o preço atrelado a esses resultados dos anos seguintes à venda do controle, o earn-out. Então, às vezes, essa é uma condição para a compra do executivo familiar ou a pessoa que já conhece ficar mais uns anos, porque o restante do pagamento será atrelado a esses resultados. Bom, vou passar aqui para a última pergunta, que já está dando o nosso tempo. Mas comentário. Obrigada, Roberta. Comentário rápido, porque como que você vai atrelar? Porque se ele estiver pensando no benefício dele de ficar num hotel melhor, ele está pensando nele. Agora, o exercício seria, eu estou pensando na empresa. A empresa, é melhor ela pagar o Ibis. Se eu quero ficar no Rosewood, eu pago no meu bolso. Eu vejo até no dia a dia, né? Trabalho, das corporações, fazer esse exercício de pensar na empresa, no acionista, quais são as dores deles, no cara no financeiro que vai pagar o hotel A, ou B ou C. Então, nessa colocação, né, como você bem falou no início, a corporificação. Ele não está nesse momento na corporificação, ele está no pessoal dele, eu quero no hotel. Então, se a gente cada vez mais passa por essa corporificação, seja qualquer negócio, você vai sentar do outro lado e falar, não, eu vou pagar o menor, porque o benefício é esse, vamos manter a cultura, o propósito da empresa. E como fazer isso cada vez mais, né, Roberta? Manter essa corporificação. Obrigada. Você está falando de cultura de novo, né? Na verdade, o Rosewood ou o Ibis para a pessoa física faz uma diferença muito grande, mas para a pessoa jurídica, às vezes, é irrisório. Então, às vezes, vale mais a pena ficar no Rosewood e ser super produtivo e tudo dar super certo do que ficar no Ibis e todo mundo quebrar o pau e dar tudo errado, né?
Eu acho que é a questão da cultura. Você pode, sem dúvida nenhuma, falar, não, tudo bem, a empresa fica todo mundo no Ibis, eu vou ficar no Rosewood. Mas isso você já quebra uma energia, porque tem que estar todo mundo no mesmo barco. Né? Às vezes fica até chato, um vai de primeira, outro vai de executiva e 5 vão na cachorreira, como a gente chama, né? Que a gente vai também de vez em quando. Enfim, você já cria, às vezes, uma hierarquia que, por exemplo, se você está indo, não é o caso, né? De fazer um planejamento estratégico no exterior, mas tem que estar todo mundo falando. Eu não vou ficar no Ibis, desculpa, entendeu? Então, essa questão da cultura é bem complicada. E normalmente, o valor ainda mais é poder, você não está discutindo. Né? Mas, gente, vocês querem fazer mais alguma consideração? Eu queria agradecer muito. Vocês que estão aqui presentes são convidados para a nossa foto oficial, quem quiser ficar. Agradecer também quem participou online e, de novo, o evento foi gravado, vai ser disponibilizado no site do INSPER. E é isso, gente. Muito obrigada.